Irmãos, eu vou ler Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 38, e o intuito do vídeo hoje é revelar para vocês a respeito dos mandamentos do nosso Pai, tá, irmãos? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito, dizendo a Araão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas o pai se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo de testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Pai: o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito do Pai. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos torneis traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Irmãos, agora eu vou ler Êxodo, capítulo 19. Não, irmãos, desculpa. Êxodo 20, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita na iniquidade dos pais os filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Pai os céus e a terra, o mar, e o que neles há. E o sétimo dia descansou. Por isso o Pai abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Pai te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Irmãos, agora eu vou ler
Agora eu vou ler Deuteronômio 5, a partir do versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardastes os dias de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Irmãos, o que eu tenho a falar a respeito aqui é que os mandamentos do Pai foram dados, as 10 palavras, tá? E esse povo não obedeceu. Então percebam, irmãos, os mandamentos do Pai, eles foram enviados. Estevão falou, através de anjos. Mas o povo não obedeceu. Eles mataram os profetas, todo aquele que o Pai enviou, o filho do Pai também, ao qual eles se tornaram, cúmplices na morte de todos os profetas e do justo, o filho do Pai. Então, percebam, o Pai, ele mandou o mandamento dele. Só que o que eu quero falar a respeito aqui é uma coisa para vocês, que vocês entendam. Aqui, quando ele fala o nome dele, que a gente não vai... não tomarás o nome em vão. O nome dele é Pai, irmãos. Percebam. O Pai. E quando o Messias, ele falou, Emanuel, a respeito do Espírito do Pai, que nenhum pecado será perdoado para quem falar contra o Espírito do Pai, era isso que está se referindo. E esses homens, eles ouviram, eles puderam receber a lei que foi escrita pelo dedo do nosso Pai e não obedeceram. E a respeito do sábado, irmãos, como eu li anteriormente para vocês em Êxodo ali, e aqui em Deuteronômio também a gente tem, mas o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte: esse sábado aqui que está se referindo não é o sábado terreno, esse aqui é o sábado celestial, do reino do nosso Pai. Porque ele descreve bem certinho que em 7 dias ele trabalhou, ele fez tudo, e o 7º dia foi o descanso dele. Esse é o descanso, esse é o verdadeiro descanso. O sábado celestial, os 7.000 anos. E não é o sábado terreno. Porque senão o filho do Pai, ele não teria vindo, curado, feito tudo o que ele fez no sábado. Percebam. O Pai é maior que todos. E se o Pai permitiu que o filho dele fizesse tudo aquilo que era a vontade dele, até no sábado, é porque não é proibido que a gente trabalhe no sábado, que a gente faça o bem ao próximo. Então entendam, o pecado não está em trabalhar, em lavar um prato, em fazer uma comida. O pecado está em não fazer a vontade do Pai, e não ajudar o próximo. Tá bom, irmãos? Eu vou ler aqui também para vocês, porque tem dúvidas a respeito do nome do nosso Pai. Então entendam. O Filho disse que é para a gente chamar ele de Pai, porque assim a gente se torna filhos dele. Então a gente obedece ao Pai e faz a vontade do Filho dele,
fez toda a vontade do Pai, ou segue a homens que seguiram anjos caídos. Como Estevão mesmo falou, que Moisés ele ouviu o anjo. Então percebam, não sou eu que estou falando, foi Estevão, aquele que foi morto, apedrejado por 2 testemunhas que eles tomaram falsas para falar contra o que Estevão estava falando, fazendo a vontade do nosso Pai. Irmãos, Romanos 15, capítulo 8, versículo 15. Pois não recebestes um espírito de escravidão, causando novamente temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é a palavra original do nome do nosso Pai. Agora, irmãos, Gálatas, a partir do... é o capítulo 4, a partir do versículo 6. Ora, visto que sois filhos, o Pai enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. E ele clama, Abba, Pai, de modo que não és mais escravo, mas filho. Esse filho também herdeiro por intermédio do Pai. Não obstante, quando não conheceis ao Pai, então foi que trabalhastes como escravos para os que, por natureza, não são deuses. Irmãos, ele está falando aqui dos anjos. Então percebam, a lei do nosso Pai, as 10 palavras, os 10 mandamentos foram dadas. Eles tinham a lei, eles ouviram a lei. Moisés fez a arca, ele ocultou ali os 10 mandamentos, mas também eles tinham por sinais entre os olhos. Eles botavam nos umbrais das portas. Então percebam, entendam. Eles conheciam a lei. E na lei estava escrito, não matarás. Eles mataram. Então eles não fizeram a vontade do Pai. E a gente não pode defender assassinos. Porque como eu já li para vocês, e eu vou ler de novo, irmãos, porque eu também já tive cega sem ver as coisas. Mas é como eu falei para vocês, eu não participei do sistema religioso. Eu fui muito poucas vezes. 22:15 de Apocalipse. Lá fora estarão os cães e os que praticam o espiritismo, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Irmãos, eles receberam a lei por intermédio de anjos. Quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Moisés, ele serviu ao diabo, o anjo caído, que apareceu na sarça para eles, o Senhor, que a palavra Senhor significa Baal. Então percebam, irmãos, o que a gente está tentando mostrar para vocês é que o Pai mesmo diz em 1 João, a lei foi enviada por Moisés, mas a graça e a verdade foi enviada pelo Filho dele, o Emanuel. Então a gente deve obedecer ao Pai, e enviou seu Filho por amor a nós, para nos revelar toda a verdade, para que a gente possa encontrar o reino, a salvação, ou crer em assassinos, quem rouba, quem mata, quem pratica o mal contra o seu próximo. É esse que eu devolvi? Ou eu devolvi o Pai que falou não matarás? O Pai que deu a lei dele, os 10 mandamentos por amor, para que aquele povo pudesse obedecer ele. Mas eles não quiseram obedecer ao Pai, eles quiseram as coisas do mundo que o Senhor estava dando para eles. Percebam, a lei do Pai é uma, os estatutos do Senhor é outra. E quando vocês leem, vocês entendem que as 10 palavras, essa é a lei do nosso Pai. Escrita pelo dedo do Pai, enviada por anjos, a qual Estevão ali ele denunciou, que eu comecei o vídeo lendo para vocês. Vocês entendem que o Pai ele nunca matou ninguém e que fez tudo aquilo que o povo diz que é glorioso para tirar eles do Egito. Não foi o Pai, foi um anjo caído, irmãos. Então está na hora de acordar e de buscar fazer a vontade do Pai. E o Pai está dizendo para a gente, sai dela, povo meu. Porque o Pai não habita em templos, irmãos. Então está na hora de fazer a vontade do Pai. Estevão falou.
O profeta Isaías, a qual Estevão estava falando ali, que o Pai não habita em templos, não é servido por mãos de homens. Então, busquem fazer a vontade do Pai, porque todos aqueles que o Pai enviou foram mortos por esses homens, porque eles são assassinos, e assassino não entra no reino do céu. Quando eu falo para não se tornar cúmplice, é quando vocês defendem esses homens, porque acham glória em matar, em destruir, em derramar pragas, doenças nas pessoas. Isso não é glória, irmãos. Glória foi o que o Filho fez, curando as pessoas e expulsando os demônios. Mas não querem ouvir o Filho, o Emanuel, aquele que tinha o Espírito do Pai com ele. Buscam antes fazer a vontade dos anjos caídos, porque querem as coisas do mundo. Então percebam, o reino, a salvação vem através do Filho Emanuel. Ele é a porta estreita, o caminho que leva à salvação. A lei do Pai foi dada, os 10 mandamentos, as 10 palavras. E aquele povo sabia da lei, mas não buscou obedecer. E todas as vezes que o Pai pediu através dos seus profetas, eles não ouviram. Eles seguiram o coração deles, e o que eles têm no coração é a maldade. Por isso que eles matavam os profetas, mataram o filho, mataram os apóstolos. E vão matar as 2 testemunhas também. Mas não se esqueça, o Pai mandou os servos deles, são 144 mil. E não é como está escrito lá, das tribos de Judá. Porque eles vão comprar de todas as nações, irmãos, povos e línguas. Esses estão falando para todas as pessoas. São de todos os lugares, abrindo os olhos para que as pessoas alcancem a salvação. Então, não existe povo santo separado, irmãos. Esse povo seguiu o dragão, o judaísmo, o diabo, o marido, a mulher, a católica, a prostituta, Azazel, irmãos, um anjo caído, Jesus Cristo, no corpo de Enoque, e as meretrizes, a igreja evangélica, Ismael, essa é a trindade. Então percebam, anjos caídos, seduzindo a todos. E o Pai é amor e justiça, e a justiça dele é fazer o amor ao próximo, fazer o bem. Um forte abraço a todos, e eu espero que esse vídeo ajude vocês a refletir e a encontrar a porta estreita e o caminho que é o Emanuel, o Filho do nosso Pai. Um forte abraço a todos.